Não sei nem se eu tenho a roupa certa para dada a introdução, não sei nem se estou bem aqui, se trouxe a roupa correta, enfim. Não sabe se está com figurino, é isso? Exato. Aqui a gente improvisa, aqui a gente faz, não tem empecilho nenhum. Qualquer coisa entra com a bandeja, certo, senhor Caio? Fechado. Esse menino maravilhoso. Eu pedi para ele me mandar uma apresentação. E engraçado que você tem uma limpeza, uma objetividade, um foco extremamente rigoroso. A sua apresentação. Caio Dyer, formado em administração pela Faculdade de Economia e Administração, a FEA da USP. Trabalha com dados e experimentos no Facebook. Ponto. Acabou. Esse é o menino que nós vamos É isso. começar esse jogo. Seja bem-vindo, meu querido amigo. Fala um Obrigado, pouquinho Celso. aí, Prazer. vamos abrir essa conversa. É com você a bola. Fechado. Gente, prazer estar aqui com vocês, falando com o Celso aqui, podendo trocar um pouco uma conversa. Faz tempo que a gente nos fala. Ô Celso, me apresenta um pouco, de repente, minha trajetória aí no Stalker, grandes Não, traços. você fala hoje, como é que estão as suas. Como é que está esse menino hoje? Fala um pouquinho de você, porque depois a gente vai tomar o trem da trajetória e vamos voltar lá para aquela convivência nossa do ensino médio, porque é esse o objetivo desses nossos encontros, é trazer Fechado. essas questões para esses meninos que estão, né, nessa fase que todos nós já passamos um dia e o preço foi puxado. Então é isso, meu querido. Começa aí a Combinado. falar. Né? Celso, voltei para o Brasil, totalmente aqui em São Paulo. Tá, Eu voltei no começo da pandemia, eu voltei em abril, acho no comecinho de abril. Eu estava no México, então eu voltei a trabalho, eu estava a fim de voltar já, porque daqui a pouco a gente fala mais, eu fiquei um tempo fora. Bom, você até fez aí a super apresentação. Então, eu tô aqui de volta, decidi voltar nesse momento tão complicado, esquisito, mas foi bom, na verdade. Um movimento que eu estava planejando desde novembro, dezembro, mais ou menos, e acabou rolando agora em abril essa volta. Então, eu hum, estava trabalhando no Facebook lá no México, continuo trabalhando no Face aqui. Eu fui meio lacônico na minha descrição mesmo, mas é que a gente faz umas coisas tão malucas, não, nem, não sei, é tanta coisa variada, não cabe muito necessariamente numa profissão tal. Então, enfim, mas a gente pode falar disso também. E é isso, assim, eu tô feliz de estar aqui, perto da família nessa época. Tá todo mundo bem, estou bem, privilégio aí. Então é isso, tô ando por aqui, de volta à terrinha. tá. Muito bem. Então, você Caio, logo que você se formou, então você já teve esse convite para Isso. ir para o México? Como foi essa. Foi um tour, foi uma volta. Hum, Quando eu estava na faculdade, né, eu já estava eu estava fazendo estágio numa empresa, a empresa é a P&G, na famosa Procter. E aí, em vez de eles me contratarem aqui em São Paulo, quando eu me formei mesmo, eles falaram, a gente queria mandar você para fora, para o Panamá. Eu falei, Panamá, né? É, América Central. E aí, então eu topei, falei, vou ficar um tempinho, fico uns meses, tá, até uns 2 anos, tá. não pode dar errado. E aí eu acabei Uhum, ficando no Panamá, eu acho que fiquei mais de 5 anos, 5, 6 anos. Então eu fui primeiro do Brasil para o Panamá, e o Panamá era muito legal, eu posso falar melhor também, mas como era a sede, né, da América Latina, acabei viajando muito, foi muito legal, assim, aproveitei muito. E depois eu fui para o México. Eu conhecia o México, fui para morar na cidade do México para tá, trabalhar no Facebook. Rolou uma oportunidade legal e aí eu fui trabalhar no Face, só que lá na cidade do México, né? Então tá. foi isso, assim. Isso deu tudo somado, deu uns 10 anos fora, mais ou menos. Dez E aí, anos. Hum, e aí eu dei uma vontade de voltar, tal. E aí agora em abril, eu voltei também. Eu estava combinando já desde dezembro, enfim, rolou, deu tudo certo. E aí foi engraçado, porque eu tive que fazer tudo meio correndo, né? Porque, bom, a gente se lembra de março e abril, né? Que aquele negócio começou a sair da China, foi para a Europa e tal.
E aí, com esse Era lance de isso. Covid, eu tive que até adiantar a minha mudança e foi uma loucura, mas deu certo. E aí eu tô feliz, tô por aqui. Tá, então essas questões dessa situação, né, ela possibilita também, né, o coronavírus, esse voltar para o ninho, esse aconchego, Foi bom estar aqui. Foi bom ter existe experiência. essa questão, sim. É, então, nós vamos retomar mais para frente, né, falar mais alguma coisa a respeito né, desse seu percurso da faculdade. Começamos com a questão profissional. Vamos pegar agora o que eu falei para você, aquele trenzinho de volta. Vamos Vamos lá, vamos lá. de volta lá pro nosso momento, quando nós nos conhecemos. Voltar para 2004, que foi o ano Ixi, do encontro. Já faz tempo, hein? Já faz da tempo. Me capital fala. federal. É, já faz tempo. Ou foi 2005? Não lembro mais, mas enfim. Mas Mas puxa dessa cabeça que vai sair coisa boa. E aí, cara, como foi aquele momento de escolha? A gente sabe que o ensino médio é um momento de romper barreiras, né, de você querer novos desafios, a questão de amigos muito queridos, de uma fase mais, né, adolescente, mas você agora, né, quer descobrir novos espaços. Por que aquela escolha? Por que aquela opção? Como é que foi bom, isso daí para você? eu entrei no Stotter então em 2004 justamente. Então eu fiz o meu colegial no Stotter, foi uma delícia, foi assim, não sei se dá pra dizer a melhor época da minha vida, porque tem sido tudo bem bom, mas assim, foi incrível, eu lembro tudo com muito carinho, assim, na verdade é uma época assim que eu amo, né? Meus melhores amigos são a galera do Stotter, né? Eu vi eu vi o Patinho e o Fábio conectados aqui, Ah, mas enfim, também. esses daí, uma E, vontade de estar junto sempre. é. E bom, enfim, aí então eu tava num colégio grande de Stockler, e aí a lição aqui com a família, também com o meu irmão, né? Tem um irmão gêmeo, o Deco, Opa! ele também foi de Stockler. Então a gente decidiu mudar, acho que era para. Ele foi de um colégio grande pro colégio, pro Stockler mesmo, que era, assim, tava fim de um negócio mais menor, assim. Enfim, aí veio um monte de gente comigo, né? Não foi só eu que tomei essa decisão, veio um monte de gente, então foi bom isso também. Mas, Uhum. e aí eu também conheci uma galera nova, muita gente nova, e foi muito engraçado, Celso. Por exemplo, a aula de teatro, eu lembro que a nossa era na sexta, então a teatro não era, para mim, não era uma aula, né? Enfim, não tinha tido isso antes, enfim. Foi muito legal, então eu não sabia o que esperar dessa primeira sexta-feira, e foi nessa primeira sexta-feira, na aula de teatro, que eu conheci o Fábio, bom, enfim, conheci como professor também. Então, assim, foi esse começo. Então, eu lembro Já muito, foi arrebatador. Fábio eu lembro na demais. aula de teatro, na sexta, arrebatador. O Exato. Cubinha. Ai, ai. E aí, que mais? Aí eu fiquei assim, acho que as aulas de teatro, eu já tô indo direto na aula de teatro, é o Fábio, o Love também. E Ele aí, aí. aquilo virou, e o jeito que se organizava a aula, né, aqueles exercícios, né, provocando a gente imagina, um bando de adolescente, 12, não, 13 anos, né, 13, primeiro postura, 14, 13, isso. 14. Então, molecada, todo mundo com vergonha de tudo, assim, todo mundo novo no colégio, sem saber o que fazer, mas aí estavam uns exercícios às sexta-feiras para tirar a gente dessa zona de conforto, essa zona de vergonha, né? E para passar a vergonha lá na frente. Mas era muito legal, era muito legal. Eu lembro que cada sexta-feira eu chorava de rir com todo mundo, mas enfim. É, Lembro com muito você, carinho. Você começa, né, esse momento trazendo realmente momentos muito significativos. E é interessante a observação que você coloca sobre a questão da época, a época mais maravilhosa da vida da gente. A gente não pode dizer isso, mas com certeza as marcas, esses registros, essas experiências que a gente tem no ensino médio, são um divisor de águas na nossa formação. E é interessante você observar isso, porque né, o objetivo do trabalho com arte, na educação, é exatamente esse, criar esses vínculos, criar essas relações, essas experiências extremamente sensíveis, de sensibilidade,
né, né, de companheirismo. E você traz mais um elemento que eu acho muito significativo para esses meninos, né, dos melhores amigos, desses espaços onde você cria esses vínculos, essas relações. Isso você fortalece, isso a gente observa, e foi um momento muito bacana da sua formação. Por conta exatamente do que você diz, né? Dessa questão da vergonha, da timidez, daquela descoberta do corpo. É uma fase que né, que as pessoas estão nesse momento. As meninas, louco, né? De mulheres, os rapazes, né? Aquelas novas descobertas de corpo. Então, essa questão da expressividade, de se expor, do teatro que você colocou dos exercícios, é para quebrar, para trazer isso. E você observa isso aí com bastante cuidado, com bastante carinho, muito legal. E finaliza com essa zona de conforto. O até corrigiu a gente, eu falei, a gente era mais velho, ó, 15 para 16, quando a gente estava... Olha lá. O Fernando Granato na sua... Ou seja, era mais velho, era mais vergonha. Mas o Celso, assim, eu lembro... E o pessoal, assim, era muito engraçado, né? Eu achava o máximo. Óbvio que eu tinha vergonha também, né? Óbvio. Mas, assim, eu achava o máximo cada um dos exercícios. Eu lembro, enfim... Lembro das coisas em que a gente se metia, mas era muito legal. Eu lembro muito carinho, né, Celso? Era uma delícia. Você observa um elemento extremamente fantástico na questão da educação, né, que é a nossa conversa, o nosso papo, essa questão da formação, da necessidade de você quebrar essas zonas de conforto. Né? O teatro te possibilita isso, te desafia, te instiga, te provoca. E você levou isso daí para todas as suas, né, para todas as suas relações no ensino médio. Você tem que, né, que é um misto de, tem que perder um pouco de vergonha, tem que ter um pouco de cara de pau mesmo, né, você vai aprendendo isso com o teatro, você vai ganhando isso um pouco, né, você tem que ganhar, né, não tem jeito, então você tá lá na frente, né, tem uma hora que você se sente confortável de se despir dessa vergonha aí, e você acaba ficando confortável. Eu levei sim. E é muito engraçado a diferença entre aquele começo de primeiro ano, todo mundo novo, né? Agora o Stocker tem todos os anos, enfim, tem um monte, mas a gente só começava no primeiro naquela época, né? Não tinha os anos anteriores. Então era muito louco, assim, era super importante. E aí depois com o tempo, né, ao longo dos meses, semestres, enfim, e ao longo dos anos, você vai conhecendo todo mundo melhor, a aula de teatro já vira piada da aula anterior, enfim, já fica todo mundo melhor. Até o momento da peça. Né? Foi no segundo, Celso? Ou foi no primeiro? Não, a primeira, né, no primeiro ano. Né? No primeiro ano. A gente tinha uma amostra de teatro que a gente fazia, né? E que até hoje nós estamos na 21ª. Esse ano aqui a gente está com né, tá com esse momento aí, mas são 21, né, mostras justamente com esse trabalho. O que me chama a atenção no nosso papo é essa questão do teatro para você, como você vê com carinho, como você tem um entendimento da atividade muito clara. Porém, eu observo, né, pela história, pela trajetória, né, que você foi um cara extremamente focado na questão da formação mesmo, do ensino médio. Você tinha um foco de vestibular, e era esse o sentido do Stocker. Você tinha um foco de faculdade, você estava focado. Desde o primeiro momento, eu lembro que você não era... Era a bola 7, era a tua, e você não... Como é que foi esse processo, Caio, né, durante o percurso? Porque para alguns é aquilo lá, eu não sei aqui, eu não sei ali, né? Algumas coisas... Eu acabei estudando administração, né? Fiz curso de administração na USP. Celso, acho que bem no comecinho, no primeiro ano, eu não tinha certeza ainda do que eu queria, né? Porque eu sabia que eu queria mexer com negócios, que eu queria mexer com... Eu queria ali mexer com gente, né? Eu queria um pouco esse negócio. Não sabia se era administração, algumas outras opções. Né? Não é só o curso de administração, que, aliás, praticamente acho que é mais teu da pessoa do que do curso. Mas, enfim. Uhum. Mas, realmente, eu era mais focado mesmo. Eu queria, acho que desde o começo... Eu não sei nem se é tão intencional, na verdade. Só estou pensando aqui. Eu era bem nerd, assim, eu gosto de estudar até hoje. Não, assim, mas eu digo, focado. Você era o estudo, você tinha foco. Nota, vestibular, você não ficava
meio que você levava muito, você tinha dois trilhos bem, esse trilho do foco, do raciocínio, do cognitivo fortíssimo, e a espiritualidade, o criativo, a sacada, né? Aquelas questões que agitava a sala esperava Canel, esperava Caio, A famosa cara de pau, Cuba, né? essa turminha aí. A nossa galera era muito boa, né? Nessa, assim, eu me sentia, tenho sido até hoje, super apoiado. É muito legal como é importante isso, né? Você tem espaço para ser cara de pau também, então é legal. Acho que a nossa galera mesmo, que são, é claro, o Gui, o Pato, o Fábio, e tantos outros, e toda a galera mesmo, a gente, não sei, tinha muita, enfim, tinha muita amizade mesmo, muita cumplicidade, e Uhum, como isso acaba sendo importante, né? E, e, não- e, e também, por exemplo, eu lembro que a gente fazia umas piadas, a gente tinha umas piadas nerds também, tinha essa questão da gente se apoiar, não literalmente no estudo necessariamente, sentado estudando, mas ali na sacada do que saiu naquela aula, levar o que saiu na aula de jornalismo e encher a paciência da Esther de literatura e voltar. A gente tinha essa sacada, assim, de dar uma provocada aqui e ali. Acho que é esse grupo como um todo. Desse ano, talvez, como um todo. Não sei uhum. se... Né? É, você também traz um elemento que eu preservo, que eu cultivo, né, na relação do ensino médio, que é o acolhimento e a cumplicidade, né? Esses dois elementos, eles agregam ao seu aprendizado, né, essa questão do outro, né, do descobrir junto, do fazer junto é mais gostoso, que é, né, e acho que nesse sentido o teatro ele faz essa costura de uma forma muito preciosa. E vocês responderam com relação a isso, né? Era um grupo extremamente acolhedor e extremamente tinha uma cumplicidade de comprometimento de atingir, né, o curso, a vontade, etc., profissional, os interesses que vocês cultivavam, né? E um respeito muito grande. Isso é uma convivência no ensino médio que eu acho isso fantástica, que a educação tem que né, Tem, preservar, fomentar. não, e a gente precisa, exato, agora, e é muito louco, né? Como que a gente cria um ambiente em que isso vira a norma, né? Enfim, é um desafio aí, né? Tem muito, Legal. né? Tem muito, a gente não dá às vezes pra gente, sei lá, projetar isso, às vezes tem que deixar acontecer também. Mas eu levo tudo com muito carinho, Celso, e o teatro, assim, não sei nem explicar, até você falando agora, eu lembro de quando a gente estava montando a nossa peça, né, lá da mostra do Uhum. nosso ano. Isso foi em 2004, se hoje está na 21ª, foi Não, foi comecinho, foi bem comecinho. a quarta, alguma coisa Nós assim. fazíamos dentro da escola, era um evento primeiro dentro da escola, vocês abriram vocês, Foi, acho que foi a primeira no turma Pauleró, que nós né? fomos para o teatro, até brinquei na live do Fábio, um teatrinho, 600 lugares, teatro Pauleró, Santo Amaro, maravilhoso. Então foi uma experiência, vocês desbravaram essa questão de Nervoso. espaço para fora, era um evento de várias escolas. Foi um momento né, o trabalho reverberando de uma forma muito intensa. Uma questão que eu queria observar contigo, nessa, isso, o depoimento do Fábio também foi nessa direção, da questão de foco, mas e os amigos? Como é que você sentia a turma nessa questão das escolhas? Porque é um momento, a gente percebe que é um momento tão É, delicado, tem moçada né, que fica, sabe, não, dividido. Como é que muito foi isso delicado, daí né, dos Celso? seus amigos? Você sentia isso? Eu senti, acho que a gente mesmo, mesmo eu também tinha alguma claridade no que eu queria, mas também tem muita opção, né? Isso é um fato. Até eu ouvia muito na época, Celso, de vocês, né? Dos professores em geral e até acho que dos pais, que é muito cedo para escolher um Com curso, né? certeza. Isso continua assim, é meio trágico, mas continua assim. Então, dado que isso é assim, fato que é difícil escolher, né? Então, todo mundo passou um pouco por isso, né? Eu lembro também, tem uma dúvida que até, não sei, tomara que não exista hoje, né? De curso tradicional versus cursos novos. Tomara que isso já tenha saído de moda falar Porque isso. tá muito dinâmico, né? A questão das É, profissões hoje é de um leque de
design tem, né, Isso. uma série de possibilidades. Então, e aí vai ao Não, é encontro do que isso. você está dizendo. É muito mais difícil, me É parece, muito né? mais difícil. Tem uma coisa também, né, que às vezes, quando eu lembro, quando a gente lê sobre, quando eu era estudante, né, quando eu estava no colegial, eu lia sobre profissões, eu lia sobre como escolher o curso, né, e sobre as profissões. Então, diz assim, não, assim, você tem que entender o que você quer fazer, né, e aí, a partir daí, você escolhe o curso, que, né, e você fala, mas, meu Deus, não tenho a menor ideia do que eu quero fazer, assim, e se eu errar, né, e se eu errar, e aí tem volta, enfim. Então, o que eu fiz na época, né? Eu acabei, eu me aprofundei. Isso eu já estava mais no segundo, tá? Talvez na Uhum, metade do segundo para frente, um pouco mais perto do terceiro. Eu comecei a fazer, acho que isso é bem normal, mas comecei a entrar nas grades dos cursos para ver o detalhe. Quando você legal. está na grade, então, o que é aquele curso que na grade diz, sei lá, teoria de não sei o que das quantas? Que é, né? Aí eu descobri até conceitos novos que eu, como estudante de colegial, nem sabia o que era, né? Enfim, que eram aquelas, né? A carta da disciplina, enfim, você acaba se aprofundando. Então, eu explorei muito. E eu falei com uma galera, aproveitei até uns eventos do Stopper mesmo na época para falar qual que era a real com a galera que estava estudando. Então, e como eu tinha esse lance de querer fazer mais negócio, de trabalhar com business, negócio, sei lá, enfim, alguma coisa que meio nesse lado, sem também muita definição, viu, Céu? Sem também tinha mais ou menos essa ideia. Eu falei, não, vou para essa direção. Se eu errar, errei, e aí a Uhum. gente conserta depois. Eu sentia isso geralmente todo mundo, né? Com o que estava comigo. Então, é muito legal ver assim pessoas que até, Celso, quando eu conhecia no colegial, né? A pessoa, quando você fala, meu, esse cara, você vê, não tem talento para matemática, imagina que vai escolher engenharia, né? Ou alguma coisa do tipo, e outros cursos também. E você vê uma galera bombando hoje, Celso, feliz. Né? Então, também tem isso, né? O que eu quero dizer aqui é que é muito fácil a gente escutar, ver pelo outro, dar pelo outro, mas só para complicar algo que já é complicado, né? As profissões elas não são óbvias onde você vai se dar melhor. Nada. Só porque Quando você. E essa questão de mudança de percurso, ela tem que ser encarada como algo que te acrescenta, que te alavanca, que te projeta, que te traga perspectiva, né? Não no claro, sentido de decepção, de erro, de, de, de perdedor, né? Escolhi errado, não do errado, né? Mas das possibilidades. E exato. também, né, é bacana o que você coloca, e nessas trocas, nessas leituras que é importante fazer nesse momento dos seus amigos, tal. E a família? Você falou do teu irmão. Como é que era a família nessa relação, nesse momento? A Carol Sica colocou papo maravilhoso. E ela participou, foi a desbravadora da. E ela colocou exatamente isso, do apoio, da importância, de vai, eu acredito, segue em frente, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Então, a importância dessa família. E Isso. para você, como é que você enxerga isso? Não, isso foi fundamental, na verdade, né? Então, para dar aquela segurança também, né? Acho que eu estava indo no caminho certo. A minha família, ela me apoiou na escolha do meu curso. Meu curso, particularmente, nem é muito polêmico, eu acho, né? Nem na época era muito polêmico. Então, vou deixar isso aqui claro, né? Meu curso não era polêmico. Cara, Então, mas de qualquer teu forma, amigo foi para um curso que na época era, né, o Bozan, na questão o Bolsa foi. Não, e tá super bem. gastronomia, em 2004, era uma descoberta. Hoje é um universo, mas a determinação, né? Também é outra coisa belíssima, seu Exato, amigão lá. exato. Mas a família, né, Celso, dá mesmo que assim, eu sei que os pais se preocupam, tá? Eu sei, tem uma preocupação genuína com, pô, né, os pais sabem, né, veem outros profissionais, tem uma preocupação que ela é genuína com o filho, né, não é de graça a preocupação. Mas o apoio, né, ele vem muito para dar autoconfiança para você que é aluno. E tem aquele lance, né, o apoio ele vem também com uma forma assim, se não der certo, tudo bem, né? A gente segue caminho. E às vezes as famílias não estão aparelhadas para falar isso, né? É impressionante como o pessoal às vezes acredita que é um caminho só, se der, é só aquele caminho, não pode dar errado, né?
O Celso, você vê aquela galera que o pessoal mais admira no mundo, assim, exemplo clichêzaço, Steve Jobs. O cara, se você olhar a carreira dele, ele errou 1 milhão de vezes, né? Errou nada, não errou nada, entendeu? Ele chegou a fazer curso de desenho gráfico, de tipografia, não tem nada. E isso, o cara ficou, entre aspas, perdido nada, né? Então, é importante que, na verdade, caminhos não lineares, né, são até importantes para você construir outras experiências. Depois, lá para frente, você virar, né, mais experiente. Então, se a família puder transmitir isso, né, e dar essa confiança, pô, é muito importante. É um ali, porque pressão tem de todos os lados, né? E agora, mais uma da família, pelo amor de Deus, né? Então, E é um momento, inclusive uma professora, Roseli Gimenez, entrou e comentou, né, a questão da família impor. Existe essa questão da expectativa, da projeção, que a gente sabe que é natural, é uma coisa que faz parte do jogo, né? Não tem como você não idealizar algumas coisas, mas ao mesmo tempo tem essa questão das asas, de você permitir as escolhas, os voos, e mais bonito ainda, é essa visão, né, de erro. O que é o erro? E, nesse sentido, o teatro é maravilhoso, fantástico. O erro no teatro é uma das coisas mais maravilhosas que existe, porque se ele acontece, você tem que improvisar, você tem que sair da enrascada, porque não tem outra alternativa. Você está cheio de gente do seu lado que vai te ajudar. Esse aprendizado também é fantástico para a educação. O que é esse erro? Esse erro tem que ser a superação, tem que ser o pulo do gato, estou junto com o outro, estou em busca, o erro me desafia, o erro significa que eu estou procurando o mais certo. É muito legal essa sua colocação, né, que a gente observa e entende isso. Aí tá, muito bem, o menino está no 3º ano, vou para a faculdade. Como é que foi essa transição, ensino médio e faculdade, Caio, para você? E dentro de uma universidade que é uma cidade, né? É cidade universitária. E é muito louco, assim, essa transição eu vivia na minha bolha ali, geográfica mesmo, né? Uma bolha, né, ao redor da escola. Literalmente uma bolha. Né? Então, e aí eu passei a ter acesso à universidade mesmo, né? Que foi ali... Eu já sabia que algo assim ia acontecer, né? Porque eu comecei, à medida que você vai passando, né, nos estágios, você vai entendendo o que o negócio está acontecendo, eu já comecei a perceber, cara, isso aqui vai ser muito louco, né? Então, foi muito bom, foi muito cansativo, né? Porque você, né, de repente você está se deslocando mais, mas assim, mais que isso, né? Eu conheci pessoas muito diferentes. Legal. Na casa da USP, vem muita gente de fora do estado de São Paulo, fora da cidade, obviamente, mas fora do estado também, então é incrível, né? Você tem outras visões. Referências, né? Em outras experiências, né? Abre a cabeça, assim, em outro nível, né? Então, até no começo, eu lembro da minha primeira semana, né? Na época, a semana do trote e tal, nem era nada, era bem legal já, era super bom. Na festa, assim, eles fizeram um negócio super legal. E eles levavam a gente para conhecer, porque a USP, como Universidade de São Paulo, ela não é o campus da cidade universitária, né? Ela é mais que o campus, né? Ela é mais que o Butantã. Enfim. Então, eles levavam a gente para um caminho em São Paulo todo para conhecer a Maria Antônia, para conhecer as outras unidades da USP, para conhecer e ter outras vivências, tem outras vivências de outras unidades também lá, outras faculdades da USP. Então, era ali super sair da bolha, foi muito legal, assim, e isso dá pra fazer antes da faculdade, tá? Só para avisar aqui. Não tem muita desculpa, dá para sair da bolha antes, é só visitar, só andar, né? Não tem que esperar. Mas né, esses desafios, né, né, sair para a luta mesmo, sair para a conquista, sem o apoio do pai, o pai não leva mais, o pai não pega mais, a família, né? Esse acompanhamento fica muito mais, você tem muito mais autonomia. E a experiência de uma universidade pública para você, como é que foi? Nesse momento que a gente vive um descaso tão grande com a educação pública, uma desvalorização enorme, né, um sucateamento das universidades públicas. Como é que você vê isso? A universidade pública, tá?
ela te dá, no meu caso em particular, né? Ela assim, a USP e outras públicas, algumas privadas também, mas falando só das públicas aqui, é excelência, é centro de excelência em 1 milhão de assuntos, né? Então é desde a pesquisa nessa área, nessa outra área, mas não só a pesquisa, como a própria educação, a experimentação que está rolando aqui, é muito poderoso, né? Isso não dá para ser feito muitas vezes, depende, né? Não dá para ser feito no âmbito privado, não dá para ser feito por uma companhia, não dá para ser feito na faculdade privada. Tem coisas que só a pública pode fazer, né? Então é trágico a gente estar vivendo enfim, Questão de políticas públicas mesmo, uma questão do Estado assumir essas... Tem coisas que são coisas, Celso, que a papel gente do tem que fazer Estado. mesmo, né? Que é assim, não é de interesse privado, e você não vai conseguir investimentos, né? Isso tem que ser levado para a universidade pública. É uma pena, né? E a USP também mudou muito o papel que a sociedade está pedindo da USP, né? Eu me formei, na verdade, não faz nem tanto tempo assim que eu me formei. Eu me formei em 2010, 2011, talvez. Enfim, faz tipo, vou arredondar aqui 10 anos, talvez um pouquinho mais. Desses 10 anos para cá, acho que a nossa própria sociedade está pedindo para a universidade pública ser mais do que ela é. Inclusive, por exemplo, um vetor para puxar resolução de desigualdade dos alunos, né? Isso, na minha época, era feito de outra forma, e agora está sendo um pouco mais frontal. Acho legal, né? É importante mesmo. A universidade pública tem que ter esse papel, sim. Então, é uma pena. Na verdade, sim. E a gente, às vezes, não sabe muito bem, né? Mas a universidade pública, né? As estaduais, as federais, a gente está empoderado para geri-las, né? Então, seja através do voto, seja através participando da universidade fora da aula da graduação, né? Então, é muito louco. Às vezes a gente não participa, né? Não é só a graduação que tem na USP, né? Legal. Eles chamam de curso de extensão. Dá para você se meter lá no campus. E, bom, legal. Agora não, né? Mas dá para você se envolver com atividade universitária, né? Então, às vezes é trágico que a gente vê isso como distante e acaba nem querendo protagonizar essa proteção, o desenvolvimento da universidade. Enfim, fica aí o... Você faz uma leitura bastante interessante da sua vivência universitária, né? Como você se apropriou de questões fundamentais, essa consciência que você tem. Você percebe que você é um privilegiado no sentido de ter um ensino num colegial, no ensino médio, com a qualidade que você escolheu, com a possibilidade, né, com a oportunidade que você teve, e e o olhar que você tem para a universidade pública é um olhar exatamente de consciência, de agregar questões, quando você fala de pessoas de diferentes raças, credos, isso abre a cabeça, torna o cara um cidadão do mundo, como você, né, assumiu esse papel. Então, essa convivência, essa experiência, esse aprendizado dentro da faculdade, a gente percebe se está na flor da pele, quando você fala, quando você traz. Muito legal. Na boca da faculdade, fazendo todos os cursos, essas experiências, essa construção bonita e tal, como é que foi o momento do mercado de trabalho? Puta, agora eu vou para o mercado. Bom, eu percebo que você teve a questão do estágio. Oi? Eu fiz administração. O mercado de trabalho é tudo, né? Assim, não só o mercado de trabalho, mas assim, a atuação profissional, até seja em setor público, privado, enfim. Mas eu sempre procurei me envolver na facul. Isso é muito legal da faculdade, né? Que eu até, para a galera que tá se preparando aqui, na faculdade, antes do estágio, tem 1 milhão de coisas para você fazer, né? Então, é mesmo participar da atlética, do centro acadêmico, do Grêmio, às vezes. Eu adorei, eu participava da empresa Júnior, que é a empresa da faculdade, né? Então, eu entrei logo de cara. Na primeira semana da faculdade, as entidades estudantis, né, são todas essas, e muitas mais, as entidades, elas se apresentam para os alunos. Não, vem trabalhar aqui com a gente faz isso, a gente faz aquilo. Então, tem a Atlética, tem a Júnior e tal. E eu fui para a Júnior, né? Eu gostei da proposta e achei interessante começar a trabalhar com clientes ali no primeiro ano. Era um negócio até que eu vi, né, vamos ver o que acontece aqui, enfim. E tenho muitos amigos da Júnior, inclusive, são os meus amigos da faculdade, a maioria da Júnior mesmo. Tem outros também, mas a maioria da Júnior. Então, aí eu estava em contato ali, eu queria ter esse contato, queimar o dedo ali, pôr o dedo um pouco nessa vida real,
através da Júnior, né? Com essa proteção da faculdade também. Uhum. Então, quando eu fui pro... Isso é muito importante, porque a gente falava na faculdade, mas no final, Celso, eu comecei a ver, tinha galera que ia na faculdade e não participava dessas atividades todas, tá? E aí, Celso, tem um monte de coisa a fazer, tá? Eu não vou nem enumerar aqui, porque é uma loucura. Não, é um universo de Voluntariado, possibilidades. tem de tudo, todos os interesses possíveis, né? E tinha um pessoal que não era engajado nessas coisas. E era um Uhum. pessoal que a gente falava, meu, que entrava, parecia que entrava por um túnel, né? Entrava ali no começo da faculdade, passava no túnel, chegava na sala de aula, saía pelo túnel e né, parecia que não estava vivendo a faculdade. Então, é importante viver a faculdade, porque aí quando vem o mercado, né? Se a gente for falar mesmo de mercado, você tem coisa para contar. Você tem... E não é nem coisa para contar, você viveu aquelas coisas, Você tem sabe? experiência, você tem É, vivência, você experimentou vivência. essas, né? O pessoal É, pergunta para o estagiário, né, que é para um candidato ao estágio, né? Eu lembro, por exemplo, na P&G onde eu trabalhei, conta para mim uma situação que você teve que resolver um conflito entre duas pessoas, né? E aí eu tinha visto isso nos anos anteriores, no meu caso, na empresa Júnior, né? Então, enfim, então a entrada no mercado, né? Naturalmente, a partir do terceiro ano no meu curso, alguns cursos depois ou antes, enfim, isso a própria faculdade fala, ó, tá na hora de fazer estágio. Se não fizer estágio, não vai passar, né? Virou. Mas É, mais do que na isso, verdade, essa questão de estágio, a questão de horas, de convivência universitária, é uma questão que eu, como educador e como né, dentro da vida universitária, eu instigo nos meus alunos, eu provoco, que é justamente quebrar né, esses espaços de ser sala de aula, assisto a aula e vou embora, não sei mais um número. Então você traz esse elemento como agregador, como formador, como sendo um diferencial na formação profissional. Essa questão ela tem que ser pessoal bem também. observada, exatamente, é esse a grande virada profissional que vai ter na hora de você apresentar, na hora de você trabalhar uma situação, um problema, enfim. Muito legal. Bom, aí você já colocou, você já começou aquele trabalho dentro da PG, Isso, eu fui da para lá, PG, é muito tá? legal, Celso. Aquilo também, aí aí eu saí aí no caso do curso de administração, né, à medida que você vai chegando perto do final, você vai tendo, eles diminuem aí a distribuição entre empresa e faculdade, né? Fica cada vez menos faculdade, cada vez mais Mas, faculdade, né? Até o tá. último ano ali no finalzinho você tem poucas matérias, tal. E aí o que eu fiz, Celso? Eu tinha meio um drama nessa época que eu queria fazer muito intercâmbio, né? E É porque você não fez, né? No ensino médio, isso, geralmente não a fiz. moçada faz essa Eu não experiência, fiz. E aí, tá? o que eu fiz então? Eu entrei no estágio, foi um incrível estágio, foi na P&G, na Procter, né? E aí eu falei, vamos ver. Enfim, eu fui gostando cada vez mais. Era até engraçado, é muito legal ver a empresa funcionando por dentro, né? Eu conhecia a P&G por fora, como consumidor, como comprador, enfim. Aí você Consumidor. não vou nem entrar aqui, mas é muito legal ver quão mais complexo é do que você jamais imaginou e interessante, enfim, eu estudava administração e estava vendo um monte de coisa que eu tinha estudado, feito na Júnior, acontecendo ali em tempo real, né? Então, aí, o que eu fiz? Aí eu fiz o estágio, e aí, Celso, eu sempre fiquei com esse lance do intercâmbio na cabeça, tá? E eu não tinha dinheiro para fazer intercâmbio, né? Acho que é igual é hoje, né? Um negócio pesado pra caramba, né? Não é brincadeira. E aí eu não lembro exatamente quando, mas teve uma bolsa, isso é muito legal, tem a Fundação GE, a Fundação da General Electric, eles ofereciam bolsas para alunos, e era uma bolsa estudantil, você tinha que, acho que, manter notas boas e tinha que fazer trabalho voluntário. E aí eles selecionavam alguns alunos para concorrer à bolsa. Então eu acabei concorrendo à bolsa, acabei ganhando a bolsa, então eu fazia estágio, estava juntando a grana, também com a ajuda da GE, que foi incrível, também ajudei uma grana. E aí para fazer Uhum. então o intercâmbio, tá? E aí, Celso, também é muito legal porque essas oportunidades de bolsa tal, elas também são do âmbito da universidade, né? Então, assim, elas estão disponíveis para as universidades, então é importante, são recursos que estão feitos para você poder aproveitar tal. E eu sou mega agradecido a tudo isso, é um privilégio mesmo poder ter usado tudo isso. E aí, o que eu fiz? Eu trabalhei mais ou menos com um ano no estágio, e aí depois eu fiz intercâmbio.
E aí, aí Tá, foi realmente a minha primeira experiência internacional. Eu acho que eu nem tinha viajado antes disso, Celso. Deixa eu pensar. Eu tinha. Ah, não, eu tenho até uma história legal, mas enfim, depois eu conto. Mas eu tinha viajado uma vez só para fora. tá. E aí e foi isso, assim. Então, na faculdade, eu fiz intercâmbio e eu fui. Foi super legal, tal. Fui para França, foi, enfim, um negócio super interessante. Uma E aí experiência que eu legal. fui para fora, né, mesmo, que eu fiquei. Aí eu foi aí que realmente eu não morava com meus pais, né? Eu tava até então eu tava morando com meus pais, então foi a primeira vivência solo aí, muito legal, Ah, tudo em francês, muito doido, assim, uma loucura. muito legal. Agora, você falou que do Facebook. Agora, Facebook é o Facebook, mas você entrou, né, uns anos atrás, o ano Isso. que você era, estava. Como é que foi essa entrada? Como é que foi essa Pois, empresa? Como é que foi esse eu, momento? eu já tava, eu tava eu queria muito ter experiência, eu queria, eu coleciono, eu gosto de colecionar experiências, seus profissionais, pessoais, tal. Né, então ter variedade de experiências, não necessariamente fazer uma carreira muito linear, tal. E E aí, o que aconteceu? Eu tava trabalhando na P&G, na Procter, eu estava trabalhando com marketing, né? E eu comecei a ver o Google, o Facebook, as plataformas em geral, né? Ganhando... eu vi que eles estavam fazendo coisas muito legais, lá dentro mesmo, né? Então, porque de uma forma ou de outra, eu acabei tendo contato com gente que trabalhava lá. Né? Então, eu trabalhava no P&G, a P&G é anunciante, usava o serviço de publicidade dessas plataformas, então eu acabei tendo contato com o pessoal. Eu comecei a conhecer Legal. mais o trabalho deles. Eu falei, caramba, eles estão mexendo com um negócio diferente que... A P&G é muito legal, tá, Celso? É incrível, eu amo. Mas tinha outras coisas que eu poderia ver no Facebook. Né? E eu gostei muito da galera do Facebook. Foi muito legal, assim, a gente começou a conversar, e aí apareceu uma oportunidade de eu ir para lá. E, Celso, eu estava no Panamá nessa época, né? E eu já estava, acho que talvez nos meus quinto ou sexto ano, já não me lembro mais. Mas eu também já queria mudar a paisagem, já queria mudar de país. Eu queria ir para uma cidade, a cidade de Panamá é incrível, mas eu queria voltar para a cidade grande. Né? A cidade de Panamá, na verdade, ela é grande, mas eu queria voltar para o caos, uma megalópole. E eu conheci a cidade do México já por causa do trabalho, adorava, tinha e tenho amigos na cidade do México, eu quero ir para a cidade do México. Então casou a oportunidade profissional com a oportunidade de ir para o México. Então eu falei, Tá, cara, aí que eu vou mesmo. Então beleza. foi isso, assim, basicamente foi isso. Então foi essa transição. E aí Celso, estou no Facebook faz 4 anos já e é muito legal, assim, né? O estilo de trabalho é diferente do que eu conheci anteriormente, né? Tem um lance Uhum. que ele era uma startup, né? Do Vale do Silício, enfim, tudo aquilo que a gente olha na... Toda coisa que tá. Isso, Bom, nós já estamos chegando no final. É brincadeira. poxa vida. Temos 13 minutinhos só. Você precioso tudo que você fala, né? Eu Que isso. gostaria que não, com certeza. Eu queria que meus alunos, né, observassem essas questões, né? Quando você fala de carreira linear, esse mundo está nos provocando, nos levando a isso, né? De você estar muito atento às oportunidades. Você coloca né, a importância de novas paisagens, tem que ter essa sede nesse mundo de hoje em função da questão profissional. E essa formação sua, né, você teve e pegou isso aí com muita propriedade, com muita força. Várias pessoas entraram aqui, eu queria falar, né, o Henrique, amigo querido, a, o Toninho Poltronieri, Roseli Jimenez, muito legal, Berenice, nossa, Marcelo, a Sidney Felipe, né? Muita gente bacana. Eu não, então vou deixar um grande abraço para todo mundo. Meu querido, nós chegando na parte final da nossa live, nós temos algumas questões aqui que a gente gosta de. Nós estamos compondo a nossa cinemateca, a nossa biblioteca, a Ixi, nossa o nosso menu teatral. E eu queria saber de você o que é que você nos sugere aqui para a nossa cinemateca. Nós já temos um cardápio precioso. O Náufrago, da Carol Sica, maravilhosa. Efeito Borboleta, da Andressa Losada.
O Menino e o Mundo, um filmaço de animação que o Júlio Zanata colocou. Abraços partidos do nosso Olha querido só. Cuba. No Coração do Mundo, Henrique. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain, a Catalina. Duelo de Titãs, do Bruno Ferola. E Quem Quer Ser um Milionário, da Júlia Freixedello. Aí eu queria saber de você, meu querido. Qual é o filme que você coloca na nossa Cinemateca? Ô Celso, eu vou sugerir, eu acho que é um filme que o pessoal já assistiu, tá? Mas tem que estar na Cinemateca. É o Parasita, o filme sul-coreano. Tem que estar. Tá. Tem que estar. Ele dá né, uma visão sobre privilégio, né? Ali, né, muito legal. Enfim, é importante, uma visão importante. Legal, privilégio. O O Parasita, Parasita. que é o O filme que Parasita. ganhou Oscar, tudo, ele mesmo. Ah, sim. Ele mesmo. Na biblioteca, nós temos vários títulos muito interessantes. Revolução dos Bichos, da Sica, 1984, da Lousada, Como as Democracias Morrem, do Julinho, Sapiens, do Fábio Cuba, O Cheiro do Ralo, do Henrique, The Road to Charade, de David Brooks, da Catalina, O Abusado, né, do Caco Barcelos, que o Bruno colocou, e O Pequeno Príncipe, da Júlia Freixedello. Ela falou que a Esther ia matar ela. A Esther, ou Cortiço, não, a Esther vai me matar. Biblioteca, que livro? O Celso, boa pergunta. Eu tô tentando lembrar. Eu tenho um livro, Celso, do Kurt Vonnegut, que ele chama... deixa eu ver, posso dar um Google rapidíssimo? Eu não sei se é o Modern Night, a Mãe Noite, ou se é o Slaughterhouse Number 5. Eu acho... É um deles, que ele é muito específico. Isso, ele é o Modern Night, ele, como que ele chama? Deve ter, ele tem em português. Esqueci o... É a Mãe Noite, do Kurt Vonnegut. O que é esse livro, Celso? Ele Qual que é o nome? Qual que é? É A Mãe Noite, ou Mother Night, que é do Kurt Vonnegut. Qual que é o lance desse livro, Celso? Ele é muito atual também, acho que ele foi escrito faz bastante tempo, mas é o lance do que é a verdade, né? Que a gente vive nesse mundo maluco, né? É difícil dizer, né? Então, ele é relatado em primeira pessoa por ele é um americano que mora em Berlim na época da Segunda Guerra, e ele transmite propaganda nazista em inglês para os Estados Unidos, né? E o lance que ele já começa no começo do livro, eu falei, eu não tenho culpa de nada, eu era só a voz. Então, e aí vem o lance da verdade, da culpa, né, que os responsáveis, não, incrível esse livro, ele é super atual para fazer a gente pensar ainda mais nesse momento tão maluco que a gente vive. Então, ele é a Mãe Noite, Modern Night, ele tem em português, com certeza. Legal. Muito bom. Um menu teatral para a gente escolher. Afinal, nós temos Volpone, né, que a Sica fez, do Ben Jonson. Temos Rei Leão, que a Andressa falou. Ópera Uber, do Júlio. Instintos Ocultos, do Léo Bassi, que o Fábio falou, do Bufão, italiano. O Fim, do Rich, que o Henrique colocou. Otelo, Shakespeare, da Catalina. Olha só que coisa linda. 11 Homens e uma Sentença, do Bruno, que é um filme, peça de teatro muito legal. E O Fantasma da Ópera, da Júlia Freixedello. Você, qual que você... Eu posso recomendar um musical também? Hã? Posso recomendar um musical? Pode ser. Claro, claro, aqui vale tudo, aqui é coisa boa, a gente... O Livro de Mormon. Eu acho que o pessoal, eu não lembro se é da UERJ ou da UFRJ, tá? Eles vão me matar, mas assim, tem uma montagem no Rio dessa peça que eu acho que ela tá até no YouTube. É o Livro de Mormon. É ultra satírico, tá? Pode ser, às vezes, ofensivo, dependendo, mas assim, ele tem um jeito de trazer à tona questões profundas da religião, totalmente satírico, inclusive engraçadíssimo. É o Livro de Mormon. E tem montagem nossa aqui. Livro de Mormon. Muito legal. E aí agora chegamos nas frases. Nós não aceitamos conselho, nós aceitamos frases para fazerem parte do nosso mosaico.
tá certo? As frases que nós temos aqui são preciosas, vou falar para você agregar a sua longa... acreditar em si mesmo, instigar o desejo de descobrir, não ter medo de perguntar. Perguntar é tudo. Esse é o da Sica. Ventos fortes faz marinheiro bom. Essa é da Andréa Lousada. Depois temos Não olhar para o próprio umbigo, do Júlio Zanata. Ouvir mais do que falar. Temos 2 ouvidos e uma boca. Fábio Cuba. Algo deve mudar para que tudo continue como está. É do Henrique Rennes, do filme, ele faz uma referência ao filme do O Leopardo, do Visconti. Siempre sale el sol, da Catalina. Muito lindo. O Bruno, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem, é o do Ferola. E o universo devolve o que você entrega para ele, da Júlia. Qual é o seu? A sua frase para nossa... Eu li um livro, não me lembro qual, mas ele é uma autora e ela diz né, a forma como a gente passa os nossos dias é a forma como a gente passa a nossa vida. Né? Então, nesse sentido, é como, né, a nossa vida é a soma dos nossos dias. Né? Isso que ela quer dizer. Né? A forma dos nossos dias? Como a gente passa os nossos dias é como a gente passa a nossa vida. Né? É da Annie Dillard. Eu entrei no Google aqui para ver, porque eu não lembrava. Eu posso passar depois também para ficar registrado. Tá? Mas essa frase, Celso, me convoca para eu, né, em vez de projetar aquela vida que queria ter, aquilo que eu queria fazer, olha, a soma da minha vida é a soma dos meus dias. Né? Então, se eu quiser estar ali, eu vou ter que fazer isso no dia, né? Ou eu vou ter que encontrar o dia. Então, me convoca a não ficar pensando ali, viajando na maionese, e convoca a atuar nos dias mesmo. Afinal de contas, é isso aí. Beleza. Bom, você falou, e geralmente no final do nosso encontro, a gente faz algumas referências do nosso encontro. Temos aqui, você não está nessa foto, é a foto do Bolzan. Com a nossa querida Stephanie. Como que é o nome da personagem? Hã? Quem que é a personagem da Estevam? Lola. A Lola. A Lola. Lola. Isso, na Capital Federal. Que ela fazia uma dança espanhola que ela ficava horrorizada. No teatro ela foi a coisa mais linda do mundo. Aqui tu acha que está você nessa foto, que está no fundo. Eu era o Você era um personagem muito interessante. E aqui está o cartaz. Olha só. Você está conseguindo... Prazer, Celso. Tá conseguindo ver ou tá ruim? Dá para ver. Estou vendo a Capital Federal, a própria. Que barato. Capital Federal. Barato. Né? E aí, como você me deu uma frase me instigando, me cutucando, eu vou dar a frase que você abria o nosso teatro. Você fazia um gerente, que era a coisa mais graciosa da nossa peça. Nós abríamos a nossa peça com um personagem. Nunca houve no Rio de Janeiro um hotel assim. Serviço elétrico de primeira ordem. Cozinha esplêndida. Um relógio pneumático em cada aposento. Banhos frios e quentes, duchas, salas de natação, ginástica, massagem. Antes era uma vergonha. Havia em São Paulo hotéis superiores aos melhores do Rio. Mas em boa hora foi organizada a companhia do grande hotel da Capital Federal. A empresa está dando ótimos dividendos e as ações andam por empenhos. Aí vem o Figueiredo. Aquele é o verdadeiro tipo carioca, nunca satisfeito. Aposto que vem fazer alguma reclamação. E aí a peça começava, aí entrava aquele grupo maravilhoso. Olha, está aí em cima, hein, Celso? Que loucura, eu lembro até hoje da cortina abrindo, enfim. Intenso. Meu querido,
quer que você gostaria de falar alguma coisa? Eu tenho para falar Celso, queria para te você. agradecer. Ótimo papo, sempre bom falar contigo. Enfim, quando a gente puder se encontrar, quando o Covid, a pandemia permitir, por favor. Obrigado, honrado aqui de estar contigo e trazer todas as memórias aí. Muito bom. Beleza. Eu gostaria de falar com todo mundo que entrou aqui, mas o meu domínio desse treco aqui é difícil. Mas vai terminar a nossa live. Para mim foi um prazer enorme ver você com essa cabeça, com essa atitude. Continue assim, meu querido. Um beijão enorme para você. Quando a gente se encontrar, eu vou te dar um grande abraço. A vida é isso, nós precisamos de gente como você, a educação precisa de gente como você, exemplo não exemplo, mas testemunho vivo do valor da educação, do processo de aprendizado. Cara, Obrigado, que que isso. delícia falar com você. Um Valeu? prazer. Ó, Beijão, Celso. um Obrigadão. beijão enorme para A gente, você. a gente se vê Cai, logo. Combinado. se Deus quiser. Muito bem, senhores. A nossa live está se encerrando, vai terminando aqui o nosso horário. Nós estamos já programando os nossos próximos encontros, mergulhando mais profundo também na questão das discussões de educação, de trocas, de parcerias, da importância da trajetória. Novos convidados. Muito obrigado. Até a Tchau, próxima. tchau. Até mais. Falou, Caião!